Irmãos e irmãs, paz e bem. Pouco antes de Jesus nascer, veio ao mundo alguém que desde o ventre materno já era cheio do Espírito Santo. Esse alguém é João Batista. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos a Encárem, lugar onde aconteceu a visitação, ou seja, o encontro de Maria com Isabel. E é também o local onde nasceu João Batista. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: "Você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre." Duas mulheres se saúdam. Ambas têm uma criança no ventre. Uma, idosa e estéril, será mãe de João Batista. A outra, jovem e virgem, dará à luz ao Salvador, como um anjo de Deus tinha lhe anunciado. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Estamos em Encárem, perto de Jerusalém, na região montanhosa da Judéia, chamada, na Idade Média, de São João da Montanha. O lugar no qual, segundo a tradição, teriam se encontrado Maria e Isabel é indicado por uma antiga nascente natural conhecida como Fonte da Virgem. Mas, nessa aldeia, há 2000 anos atrás, jorraram não apenas as palavras de Isabel, retomadas na Ave Maria, como também o Benedictus de Zacarias e os versos do Magnificat entoado pela Virgem. Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Para lembrar o episódio evangélico da visita de Maria à sua prima Isabel, eis o moderno Santuário da Visitação, debruçado sob o alto do Vale do Soreg e erguido no lugar de uma grande igreja medieval. O santuário consta de 2 níveis, um nível inferior e um nível superior. Ambos apresentam os maiores vestígios de antiguidade nas muralhas da época das Cruzadas. A cripta inferior e a igreja superior são ligadas por uma escada estreita cavada na alvenaria, que, como de costume nas muralhas dos cruzados, é notavelmente compacta. A cripta, que contém o poço original da primeira instalação, é constituída por uma caverna natural que, em época bizantina, entre o V e o VI século, foi transformada numa capela em memória de Isabel. Em suas paredes são retratados o sacerdócio de Zacarias, o abraço entre Maria e sua prima e a lembrança apócrifa da fuga de Isabel com o pequeno João, para subtraí-lo à fúria homicida dos soldados de Herodes. Debaixo dessa cena, um nicho guarda uma antiga pedra na qual parece estar gravada a marca de uma criança deitada, sendo por isso conhecida como o esconderijo de São João. A Igreja Superior foi completamente renovada pelos franciscanos após a Segunda Guerra Mundial, retomando as linhas do complexo medieval. Com a sua decoração festosa, celebra a glória da Virgem Maria na história da Igreja. Nas paredes em frente à igreja estão à vista numerosas reproduções em cerâmica do texto do Magnificat. Mais de 50 línguas estão aí representadas. Os peregrinos de todos os lugares do mundo, chegando nesse lugar, param de frente ao quadro com a oração em seu idioma e cantam o Magnificat em sua língua. Assim, realiza-se a profecia contida no Cântico da Virgem, onde se diz que ela será lembrada e glorificada em todas as nações do mundo e em todas as épocas da história.
Terminou para Isabel o tempo da gravidez, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel, e se alegraram com ela. Encontramos-nos na igreja da Natividade de São João Batista em Ain Carem. O lugar já era povoado na época de Cristo, como demonstraram as descobertas arqueológicas. Os banheiros, as cisternas, as cavernas são características dos lugares habitados nas montanhas da Judéia. Os peregrinos da época relatam a existência de uma igreja, e ao lado dela, uma pequena gruta, em particular, essa gruta é que guardava a lembrança sagrada. É o mesmo lugar que vemos hoje recém-transformado. Os cruzados fizeram belíssimos pisos em mármore, construíram uma bela cúpula, mas, não muito tempo depois, tiveram que deixar o país sob a pressão das tropas muçulmanas. O santuário, reconstruído no século XII, próximo a uma capela bizantina, tinha sido destruído e transformado em caravansará, estagem públicas, pelas tropas de Saladino. Só no século XVII é que pôde ser recuperado pelos franciscanos, que o restauraram, devolvendo ao culto no século seguinte. Hoje acolhe obras de artistas e escolas importantes. Na extremidade da nave esquerda, uma escadaria conduz a uma caverna natural que, segundo a tradição, fazia parte da casa onde João nasceu. Na sugestiva penumbra, ecoa ainda hoje o cântico do Benedictus entoado por Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor a preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação e a remissão dos pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, o sol nascente que nos veio visitar e guiar nossos passos no caminho da paz. Escavações arqueológicas realizadas na década de 40 nas imediações da área da igreja levaram à descoberta da anterior capela bizantina, com o piso recoberto de finíssimos mosaicos policromos, que mostra ter sido construída sobre os restos de um moinho da época romana. Nas vizinhanças foram descobertos também um busto representando uma Vênus púdica e um fragmento de mármore que provavelmente pertencia a uma representação de Adonis, junto a uma coleção de vasilhames do tempo de Cristo e aos ambientes domésticos desta mesma época. No mesmo lugar, num período um pouco posterior, descobriram-se túmulos cristãos, desta vez ao redor de prováveis sepulturas de mártires, a julgar de uma inscrição em mosaico contendo uma saudação a mártires desconhecidos. Salve, mártires de Deus. Muito se discutiu acerca da identidade desses mártires de Deus a quem é dirigida a saudação. As hipóteses mais prováveis referem-se a São João Batista e ao pai dele, Zacarias, que, segundo a história e a tradição, também foram mortos. Ou ainda as crianças inocentes assassinadas pelos soldados de Herodes na época do nascimento de Jesus, conforme a ordem recebida pelo próprio rei. Lembremos-nos sempre que estamos nas proximidades de Belém, onde esses fatos aconteceram. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Estamos entre as montanhas, próximos a Ain Carem, a cidade natal de João Batista. Encontramos-nos num lugar chamado Deserto de João, o primeiro deserto de São João Batista. Quando Isabel ficou sabendo que também procuravam seu filho João, pegou-o e foi para as montanhas, procurando escondê-lo.
Como não encontrava nenhum lugar ideal, em soluços orou em alta voz: Ó montanha de Deus, recebe em teu seio uma mãe com seu filho. Neste momento, a montanha se abriu para recebê-los. Uma grande luz os acompanhou, pois um anjo do Senhor foi guardá-los. É visível ainda hoje a caverna que, na tradição cara às igrejas orientais, teria dado refúgio a Isabel e a João. Encerra no seu interior uma capela, guardada sob a custódia dos franciscanos da Terra Santa, que aqui ergueram também um pequeno eremitério. Pouco longe daqui, jorra uma antiga nascente. Essas águas milenares, essa nascente que vem da rocha, do âmago da montanha, que passa perto da gruta, chega até a pequena pia, à qual tanto os cristãos como os judeus têm acesso, sendo um ponto de encontro entre essas comunidades diferentes que acreditam no mesmo Deus. Para os judeus, a água desce da nascente é uma água kosher, uma água pura. Antes de todo acontecimento, toda festa, antes do Shabat, os israelitas procuram uma nascente, um lugar onde fazer a purificação. Alguns cristãos celebraram aqui os batismos. Os cristãos ortodoxos das igrejas russas, etíopes, fazem aqui uma renovação do batismo. E a tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. O Senhor fala no silêncio, na solidão. A simplicidade, o que de silvestre podemos encontrar, são elementos que ajudam a crescer espiritualmente. Ou, quem sabe, a sair da cidade, do centro, do barulho, de muitas coisas, para encontrar a solidão. É por isso que a presença de João Batista é mais forte ainda, porque aqui é a pátria de João. Todas essas montanhas falam de João Batista. Temos também outro santuário, que é o túmulo de Isabel. Um túmulo cavado na terra, um pequeno convento, e eis que a devoção à Santa Isabel começa a crescer no topo dessa montanha. Basta abrir o coração, fechar os olhos e sentirmos essa presença de Deus através das árvores, através do canto dos pássaros. Dá para sentir. Bendito seja o Senhor pela oportunidade de conhecermos o lugar do encontro entre essas duas mães de grande importância na história da nossa salvação. Que cada mãe no mundo inteiro veja em Maria Santíssima e em Santa Isabel modelos para exercer a sua maternidade. Até a próxima semana. Paz e bem. Shecha